Fala, meu povo, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo sem maquiagem. Quando eu tiver assim, vocês já sabem que eu ainda estou com conjuntivite, mas eu não quero perder a oportunidade de gravar vídeo para vocês. E também eu tinha uma historinha para contar para vocês, que eu resolvi compartilhar essa história com vocês. Essa história, na verdade, não é uma história só. São algumas das minhas histórias, dos meus causos sobre depilação. Eu não sei se vocês já tiveram alguma historinha aí que, de alguma coisa que não funcionou do jeito que vocês estavam esperando, sobre depilação ou sobre algum tratamento de beleza. Eu tenho alguns casos também sobre corte de cabelo, sobre pintar o cabelo, enfim. Todo mundo tem um caso para contar. Quem nunca viveu uma experiência dolorida de depilação, não é verdade? Mas não é só sobre dor que eu vim falar, não. Na verdade, eu vou contar as histórias traumáticas que eu vivi sobre depilação. Mas é lógico que isso não me impediu de continuar fazendo depilação. Isso daí foi só uma coisa realmente para marcar a minha história. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o gostei pra mim e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativando as notificações lá no sininho para você receber os meus vídeos novos, tá bom? Bom, mas vamos aos meus causos, gente? Quando eu tava assim com uns 18, 19 anos, minha mãe, chegou pra mim e falou assim: "Você ainda tá com muita cara de criança. Você tem que tirar essa sobrancelha, fazer uma sobrancelha." Eu vou botar uma foto aí pra vocês verem, uma foto antiga minha, pra vocês verem como era a minha sobrancelha antes de começar a depilar. Minha mãe falou que eu tinha que tirar a sobrancelha. Eu já estava trabalhando fora e eu tinha que fazer a minha sobrancelha, tinha que tirar aqueles pelos e afinar a minha sobrancelha. E vamos lembrar, nasci em 1978, então ela viveu nos anos 70, e nos anos 70 a referência de depilação era aquela sobrancelha fininha. Às vezes tiravam quase tudo, só deixava pintadinho lá com lápis, aquela sobrancelha bem fina. Então, minha mãe é dessa geração aí que pegou essa moda, dos anos 70. E aí, minha mãe começou a tirar minha sobrancelha. "Vem cá que eu vou tirar sua sobrancelha." Aí veio ela, me sentou numa cadeira em casa e começou a puxar meus pelos com a pinça. E arranca o pelo daqui, dali, não sei o quê. E quem me conhece pessoalmente, principalmente, sabe que eu sou uma pessoa muito cabeluda. Eu tenho pelo na testa, eu tenho buço, eu sou uma pessoa, eu nasci cabeluda. E aí, imagina, sobrancelha grossa, minha mãe lá arrancando os pelos e arranca. E aí uma hora ela chegou e falou assim: "Ai, tá muito difícil isso daqui." Vai a minha mãe, pega uma gilete. Isso mesmo, gente, passei por isso, minha primeira depilação de sobrancelha da vida. Minha mãe pega a gilete e começa a raspar embaixo, começa a raspar, e aí ela resolve raspar em cima, gente. E a pessoa aqui inexperiente, não sabia nem o que minha mãe estava fazendo, minha mãe começou a raspar em cima e de repente ela começou a ver o que ela estava fazendo. Minha mãe abriu umas clareiras aqui, gente. Eu tenho muito pelo na testa e aí isso escurece o tom da minha pele, porque o pelo é preto e aí fica mais escuro. E aí, conforme minha mãe foi tirando aqui, eu fiquei com os borrões claros aqui. Vocês sabem que quando a gente depila, tanto embaixo quanto em qualquer outro lugar, clareia a cor da pele. E eu fiquei com vários, assim, os desenhos meio irregulares, porque ela sem paciência para tirar minha sobrancelha. E aí minha mãe resolveu parar de fazer a sobrancelha. Não, tá bom aqui, já tá bom. Aí quando eu fui olhar no espelho, gente, aquela coisa assim, várias manchas brancas na testa. E aqui embaixo, beleza, tava até normal, fica branquinho mesmo, enfim. Mas em cima eu tava cheia de mancha e eu já trabalhava fora, Naquela época eu tive que ficar andando com o cabelo na cara assim, para os meus amigos do trabalho não perceberem que eu estava
com a minha testa toda cheia de pedaços raspados, clareiras que minha mãe criou aqui. Então essa foi a minha experiência traumática de tirar a sobrancelha. Alguém já viveu isso? Se você já viveu isso, conta aqui nos comentários que eu quero saber. E a segunda história também tem a ver com a minha mãe. Sempre a minha mãe, né? Você está ficando mais velha? Você não pode ter tanto pelo no corpo? Vamos lá? Agora vamos depilar a sua perna. Eu vou te levar para depilar a perna num salão. Aí eu falei, ótimo, maravilha. Vamos sim, minha mãe tá dizendo que eu tenho que depilar minha perna no salão, tudo bem. Aí eu fui no salão, próximo à minha casa. Era um salão de uma irmã da cunhada da minha mãe. O que eles fizeram? Pegaram um creme depilatório e passaram na minha perna inteira. E aí deixaram a minha pele totalmente coberta com aquele creme e falaram que eu tinha que ficar um tempo lá com aquele negócio. Ele pinicava um pouco, né? Mas eu não tinha experiência com aquilo, eu achava que aquilo era depilação, era o correto, enfim. E aí, quando foram tirar o creme da minha perna, que tem que passar uma espátula assim, né? Puxando aquele creme assim, e o pelo, em tese, deveria cair, né? Mas o meu pelo preto, grosso e quantidade absurda de pelo nas pernas, o que aconteceu comigo? Ficou cheio de clareiras onde o pelo caiu, mas a maioria dos pelos da minha perna não caiu. Ficou tudo no mesmo lugar. E aí eu fiquei com uns buracos na perna. Imaginem isso. A pessoa, né, a dona do salão, vendo o que estava acontecendo, foi chamar uma depiladora que nem trabalhava no salão para me atender, para poder resolver aquele problema. Aí veio a menina com um negocinho que era um plástico, um gel, né, que a cera fria, né? Aí veio e passava e botava na minha perna e puxava. E aí alguns pelos saíam, mas não estava saindo tudo, aquele negócio, né, gente? A primeira vez que a pessoa estava arrancando um pelo. Aí a menina também começou a se desesperar. E por fim, gente, sabe o que fizeram comigo? Pegaram um aparelho tipo Presto Barba, né? Aqueles aparelhos de fazer barba, e rasparam a minha perna. Isso no salão, gente. O que vocês acham dessa experiência maravilhosa? O negócio estava quieto ali, eu tinha o pelo ali, não estava me incomodando, mas minha mãe se incomodou com o pelo das minhas pernas. Olha que maravilha. Ela se incomodou com a minha sobrancelha, ela se incomodou com os meus pelos da perna, enfim, aí eu tive que cair nessas ciladas aí. Nessa época eu não tinha muito dinheiro, também não tinha muito conhecimento, me ferrei. Agora eu tenho uma terceira história para contar para vocês, mas essa história não tem nada a ver com a minha mãe. Essa história é uma história de talento. Meu, a pessoa que sempre teve o hábito e a vontade, aquela coisa empreendedora, eu quero fazer, eu quero saber fazer tal coisa. E o que eu fiz? Já muitos anos depois, eu já estava acostumada a tirar pelo com cera, no salão específico de depilação, enfim, porque aquelas histórias que eu contei, eu tinha uns 18 anos, eu tô com 39 agora, imagina. Aí depois eu conheci os salões de depilação e fui, porque eu não tinha muita afinidade com lâminas, né? As lâminas sempre me deixaram empolada, então eu falei, cara, não posso ficar gastando esse dinheiro absurdo que eu gasto com depilação. Eu vou comprar um aparelho para poder depilar esse negócio, né? Porque tem que depilar minha perna, minha virilha, vambora. É isso aí, a gente tem que depilar. Eu devia ter uns 23 ou 24 anos nessa época. Comprei aquele aparelho, aquele que aquece a cera, um aparelho branco assim que tem uma base. Aí você coloca aquele refil de cera dentro, ele aquece a cera e aí você tem que ter um rolo, tipo de um TNT. Você aplica a cera, encosta aquele negócio ali, ou então aplica direto nesse rolo de TNT, nos pedaços, tipo de tecido, bota na pele e puxa. E aí eu
falei, isso é um trabalho simples, eu já me depilo há muito tempo e vejo como é que as meninas fazem, eu vou fazer, vou tirar de letra. Aí fui lá, né? Comecei. Passa na perna, encosta o tecido e arranca. Beleza, maravilha. Aí, assim, levei um bom tempo pra depilar, não vou mentir pra vocês. Mas para depilar a perna era muito tranquilo, porque os pelos da perna já estavam afinando conforme eu fui depilando, eu já estava mais acostumada, né? O pelo já está acostumado a sair. Fiz a minha perna, fiquei super feliz. Eu passei a depilar só do joelho para baixo, porque para mim era muita tortura depilar a perna toda. E aí eu consegui fazer meia perna lá, tranquila, pô, maneiro, pô, ótimo negócio que eu fiz, ótima aquisição. Eu tô tão boa nisso que agora eu vou depilar o quê? Minha virilha. Simplesmente isso, gente. Eu resolvi depilar minha virilha com aquele negócio. Não sei se alguém consegue depilar o pelo da virilha, que o pelo da minha virilha, quando ele saía, chegava a fazer um barulho assim, ó. Como se tivesse saído de tão grosso que é. E a raiz é tão grossa que ele faz barulho quando sai. E aí eu fiquei num desespero, né, pra fazer aquele negócio. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que depilar, eu tenho que fazer. Eu consegui. E aí eu fiquei passando e eu aplicava na pele, finge que aqui é a minha virilha. Eu aplicava na pele, encostava o tecido, passava a mão assim e pá! Tirava. Saíram alguns pelinhos, mas não saiu tudo. Vou eu fazer o quê? O que eu faço? Passo de novo. Por cima de onde eu tinha acabado de passar. E passei de novo a segunda camada, botei o tecido, arranquei. Tá quase saindo tudo. Mais uma passadinha aqui, vai sair tudo. Aí eu passei, postei o tecido e eu consegui depilar minha virilha toda com aquele aparelho. Foi uma coisa assim, cada pedacinho eu tive que passar várias vezes. E aí, depois que eu terminei, né, eu senti aquela coisa assim ardendo, em chamas. E eu tinha combinado de sair com um namorado que eu tinha na época e tal. E aí a gente saiu. O que a pessoa que faz? Bota uma calça jeans. Depois de fazer essa depilação de tortura na virilha, bota uma calça jeans e eu fiquei andando igual um robô. Fui andando igual um robô porque a calça jeans encostando na minha virilha, que tava assim, queimando. Não tinha como, gente, não tinha como. Eu tava doida pra chegar em casa. E aí, eu cheguei em casa e eu tinha acabado de comprar um creme, que na época era um creme da Natura. Olha a pessoa, genial. Era um creme da Natura, que era hidratante, que era tipo uma manteiga hidratante. E aí, como aquele negócio tava em chamas, eu resolvi colocar alguma coisa para refrescar aquilo. E eu decidi usar o quê? Esse creme da Natura. E eu não tinha noção do que ia acontecer. Porque quando eu encostei, que eu passei na mão e eu encostei aquele creme na minha virilha, eu vi estrelas, eu gritei loucamente. Detalhe, eu não tinha acabado de sair do banho, eu tinha acabado de chegar, eu tinha descido a minha calça assim, abaixei a minha calça, eu tenho que refrescar isso, passa isso e pá! Gente, eu vi estrelas, eu estava no banheiro da casa da avó do meu namorado. Simplesmente, gente, eu vi estrelas, eu tive que pegar, molhar e lavar pra tirar aquele creme da minha virilha de qualquer jeito, porque o que acontece, a minha virilha estava em carne viva e eu simplesmente taquei hidratante nela, aquele hidratante com álcool, né, aquela coisa maravilhosa, vi estrelas e aí eu tive que tirar aquele negócio correndo, molhando e botando a mão molhada na virilha para aliviar. Ai, meu Deus! E aí eu contei a história pro meu namorado, que ele não sabia. Eu tava andando igual um robô do lado dele, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Mas a pessoa que é um gênio.
pessoal, essas histórias são muito engraçadas de contar agora, mas elas servem simplesmente para dizer para vocês que quando você não souber fazer alguma coisa, por mais que hoje o YouTube e a internet tenham vários tutoriais, cuidado com determinados procedimentos que você vai fazer, porque alguns procedimentos podem te prejudicar muito, eles podem fazer muito mal à sua saúde. E nossa, eu arrisquei muito, principalmente nessa questão da depilação na virilha, né? Eu fui fazer sozinha, não sabia como fazer, comprei um aparelho e achei que era simplesmente fazer de uma determinada maneira e não era assim. Hoje eu tenho a consciência disso, mas olha o que eu tive que passar para poder aprender. Ficam aí as minhas lições para vocês, né? Lógico que a história da depilação da sobrancelha foi uma questão que realmente, assim, minha mãe não tinha muita paciência, enfim. Mas se você não tem paciência, se você não sabe fazer, se você tem medo de que o negócio não vai ficar muito legal, vai num salão. Hoje em dia tem um monte de salão especializado em depilação e várias pessoas especializadas em design de sobrancelha, enfim. Hoje em dia tem uma série de salões e de centros estéticos para você fazer uma série de tratamentos. Então não inventa de fazer em casa alguma coisa que você pode fazer num profissional. No caso lá da minha depilação da perna, eu fui no salão, mas a pessoa que estava lá não era exatamente uma profissional, então foi a qualidade do salão também. Por isso que a gente sempre fala, às vezes o barato sai caro, então você tem que ter cuidado na hora de escolher, né, o profissional que vai atender você, né? Às vezes aquele profissional ele tem um preço um pouquinho mais alto do que outros, mas se você for observar a reputação desse profissional, ele tem uma qualidade nos serviços prestados, no material que ele usa, a higiene. Gente, porque higiene, asepsia de material é uma coisa importantíssima que muita gente não dá valor. Então, se você for para o mais baratinho, muitas vezes pode ser que você dê sorte de pegar um cara que faça baratinho, mas que faça bem feito o trabalho, mas você corre o risco muito também de parar na mão de uma pessoa que não é um profissional de verdade, ou é um profissional que trabalha com material que não vai atender às suas necessidades, ou muitas vezes pode prejudicar a sua saúde. Tomem muito cuidado. Eu sei que essas histórias que eu contei são histórias engraçadas, hoje é engraçado falar sobre isso, mas olha o que eu poderia ter causado com esse aparelhinho de esquentar cera, as lesões que eu poderia ter obtido com isso, né? Isso é uma queimadura, eu tive uma queimadura na virilha, então é bem complicado, gente. Hoje em dia eu já fiz depilação a laser e eu fiz com um dermatologista, eu fiz da minha axila, da minha virilha e também fiz meia perna, mas eu não fiz todas as sessões de perna, então eu ainda tenho pelo na perna, mas assim, na virilha aparece um ou outro de vez em quando, e na axila praticamente acabou tudo. Então é um tipo de procedimento que eu incentivo as pessoas. Se você tiver condição de fazer, tiver muito pelo, precisar, vai fazer uma depilação a laser, faça com um profissional. E assim, gente, existe diferença de depilação a laser com fotodepilação. São coisas diferentes. Aquela depilação com luz pulsada não é a mesma coisa de uma depilação a laser, né? Eu não entendo muito bem porque eu ainda não sou esteticista, mas existem diferenças nos tratamentos, e essa da luz pulsada eu também já fiz, eu não via resultado na primeira sessão. Já a laser que eu fiz com a dermatologista, eu vi resultado na primeira sessão. É dolorido, você fica andando igual um robô depois, dá uma sensação de queimadura, mas não queima mesmo, como eu me queimei, né? Eu sei como é que ficou minha pele antes. É a sensação, mas não é igual. Essas foram as minhas historinhas, né, sobre depilação, a minha experiência. Eu tive algumas experiências traumáticas, como vocês viram. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele gostei pra mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação dessa, gente, porque eu duvido que eu tenha sido a única. Tudo bem que eu sou uma pessoa um
pouco atrapalhada, que tem umas histórias um pouquinho engraçadas na minha vida, mas eu não sou exclusiva. Se você tem alguma história parecida com essa, comenta aqui. E se por um acaso você conhece alguém que já passou por situações traumáticas na depilação, compartilha esse vídeo com essa sua amiga, com seu amigo, que eu tenho certeza que não é só mulher que passa por isso não, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.